Você acaba de se juntar a ninguém menos que Nate Silver, que fez a mesma coisa no podcast sobre política do 538 semana retrasada, tá? A única diferença é que o Nate Silver, o pessoal do 538, só descobriu isso depois do tchau. Nossa, eu tô muito puto porque tava muito bom, muito bom. Bom, gente nova, eu já vou começar pedindo desculpa porque a gente já tava começando a gravar e o Craig não entrou, mas agora a gente vai começar de verdade. Não que tinha sido mentira da outra, apesar de... Bom, enfim, tô me complicando aqui já, vai. Apesar de ter sido. 3. 3, 2, 1... Fala, seus Mafalda, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não é nenhum Joaquim Salvador lavado, mas gostaria de tentar. Então, chega mais Cle, traz a sua voz da consciência Fernandão, sem grosserias Rafik. E chega mais, calouros do Tailgate Zone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, Fernandão, sem os seus 25% ódio. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, você garante que tá gravando agora, né? Garanto. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem for nos ouvir. E estou muito feliz de estar de volta, né, gravando um podcast depois de, sei lá, talvez uns 2 meses sem aparecer por aqui. E aparecer por aqui hoje num dia bastante especial, porque daqui a pouco você vai contar o porquê esse é um dia especial. Exatamente. Mas antes de contar o dia especial, boa tarde, Rafik. Muito calor no Rio? Oba, oba, meu povo. Olha, hoje não, hoje tá bem fresquinho. Eu tô até gravando com short e camisa, que é uma coisa rara. Mas sexta e sábado foi complicado. Sexta-feira bateu 49 de sensação térmica, foi difícil de sobreviver. Eu achei que ia derreter. Foi bem, bem difícil, isso me causou até problemas de saúde, falando sério. Mas já tô melhor. Só antes da gente falar a novidade do dia, eu quero lembrar a todos que eu sou sutil como um elefante, leve como um hipopótamo, mas que tudo que acontece em Vegas fica em Vegas, então nada vai sair do podcast. Pois é, eu já ia até pedir para você tomar cuidado, não ficar nervoso, não me ligar, porque temos integrantes novos nesta paçoca. Eu estou muito feliz por isso. Então vamos começar logo pela principal novidade. Temos uma garota nessa equipe. Não que as donas onças não sejam as garotas também dessa equipe, mas agora temos alguém efetivamente na nossa equipe, ajudando em publicações, textos, podcast e até vídeos futuramente. Então é isso, gente. Seja bem-vinda, Ana. Oi, Felipe, valeu. Muito obrigada pelo convite, pela galera aí. Fiquei muito feliz pelo convite para entrar para essa equipe de gente muito bacana, falando de esporte americano, que eu curto bastante. Falando um pouco sobre mim, eu torço pelo... É muito fácil falar para quem que eu torço para todos os times do Colorado. Então, Colorado Avalanche, Colorado Rockies, Denver Broncos, Denver Nuggets, Colorado Buffaloes também, se for colocar no college football. E é isso aí, eu tô por aqui, vamos lá falar sobre esportes americanos, que é uma coisa que eu gosto bastante. Muito bom. Aliás, eu gostei também desse negócio do Colorado Buffaloes, porque era a faculdade do grande Laviska Shenault, né? Melhor nome do draft. Sim, senhor. Visca. Torço muito por ele. Fiquei bastante triste porque ele saiu umas 3 escolhas antes da escolha dos Broncos na segunda rodada. E a gente pegou um wide receiver também. Poderia ter sido fantástico, né? Mas eu ainda torço por ele na NFL. E tá nos Jaguars, né? E aí, tomara que tenha sucesso. Terá, também torço muito por ele, gosto muito dele. Fernandão, como a gente vai apelidar a Ana? Tem todos os times da montanha aí, né? Uma mulher vinda da montanha, né, torcendo para todos os times da montanha, não poderia ser outra coisa senão Anete a Montanhosa. Beleza. Ótimo com nomes. Bom, e depois
É um cara que já participou de podcast, já esteve por aqui, está na liga também de beisebol do Tailgate Zone. Não é novidade pra ninguém, eu acho. Boa tarde, senhor Pinguim. Você só tem um defeito, cara. Torcer pra todos os times de Boston. Eu já dei spoiler. Boa tarde, Clê. Boa tarde, Fernandão, Rafik, Ana. Bem-vindo, né? Nós dois, Ana. Um prazer estar aqui. Já colaborava com vocês indiretamente, agora estou colaborando oficialmente. Como o Clê já adiantou, né? Eu sou o Ame ou Odeie, né? Torço pelos 4 times de Boston, né? Celtics, Red Sox, Bruins e Patriots. Não digo college porque Boston tem mais de 300 universidades, então fica difícil escolher uma, né? Mas gosto bastante, né, dos esportes americanos. Desde pequeno pratico basquete, acompanho o beisebol desde pequeno, né? Participava na época do Foreign Strikeout, que na época foi a referência. E estamos aí para ajudar, né, e para levar esse projeto ser maior do que o possível, porque é muito bom o trabalho de vocês e estamos aí para colaborar. Muito bom, muito bom. E, Fernandão, como fica pro Pinguim, então? Ô, Lucas, primeiro, alegria ter você e a Ana também aqui com a gente. E o Lucas, claro, gostando e falando de todos os esportes americanos, nada mais justo do que chamá-lo de Luqueta Five Tools. Esse vai ser nosso Luqueta Five Tools. Eu amo. Eu não sei de onde o Fernando tem tanta criatividade. Eu juro pra você. Mas, enfim, depois dessa longa introdução, vamos agora, então, já, Paulinha, por favor, com uma boa-vinda aos novos integrantes, já manda a vinheta aí também. É isso aí, patrãozinho. Boas adições. Seja bem-vinda, Net, e seja bem-vindo, Luquiba. Sim, Luquiba, precisamos corrigir isso aí, patrãozinho. Ele exigiu Luquiba. Tem mais história. Bom, só para deixar registrado, já que o patrãozinho esqueceu, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Sempre lembrando que Facebook e Instagram é Tailgate Zone, e no Twitter, um pouco diferente, Tailgate Zone _BR. Também acompanhe no nosso canal no YouTube, pois estamos fazendo algumas lives, e o bagulho tá legal. Um giro pelas notícias da semana. Bom, é isso. De costume, não sei se o Pinguim e a Ana têm escutado os últimos podcasts, mas a gente sempre começa com uma palestrinha do Rafik. Então eu já vou logo jogar o primeiro assunto do dia pro Rafik para ele dar aquela palestrada dele. Ovechkin storming in. Alexander Ovechkin curl and drag to the back end. He scores! Simply sensational! Rafik, Lundqvist, eu não sei se estou falando certo, se quiser corrigir depois você corrige, mas o goleirão dos Rangers não estará mais nos Rangers na próxima temporada, ou estará, ou a gente não sabe o que vai acontecer com ele, mas conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu como torcedor do Rangers, é triste dar essa notícia, mas é necessário. O Rangers optou por pagar o buyout do contrato do Henrik Lundqvist. Quanto à pronúncia, chefinho, cada um fala de um jeito, até nos Estados Unidos não há um consenso, então pode ser a sua, pode ser a minha. E parece que a correta mesmo, a sueca, né, ele é sueco, é uma terceira que não tem nada a ver com isso. Mas é que nem o Primož Roglič no ciclismo, né? Que cada um fala de um jeito, na Eslovênia de um jeito completamente diferente. Mas a notícia importante é que o Rangers decidiu pagar o buyout, vai cancelar o contrato com o Lundqvist. Foi uma escolha do Rangers que marca o fim de uma era. Eu estou falando, talvez, do maior goleiro que eu vi jogar na NHL nos últimos 20 anos. Um cara que fechou o gol pro Rangers, foi a cara da franquia, e uma franquia tradicional da NHL, de um time que chegou à Stanley Cup em 2014, mas que não soube montar um time em torno do Lundqvist para ele ganhar um título. Só o fato do Lundqvist ter jogado anos a fio com Dan Girardi na defesa e ter continuado a ser um dos maiores goleiros da NHL já mostra o quão grande ele é, porque ele praticamente jogou sem defesa, porque ter Dan Girardi na defesa e não ter ninguém é a mesma coisa. É o fim de uma era. Eu estou falando do grande capitão do New York Rangers por mais de 10 anos, e o Rangers, infelizmente, decidiu acabar, e é por isso que está sendo o assunto nesse podcast, porque
Não é normal um jogador ficar tanto tempo e no mesmo time com um papel de tão destaque como o Lundqvist. É o fim de uma era, como talvez foi o fim da era quando Mariano Rivera e Derek Jeter se aposentaram do Yankees, e foi o fim de uma era quando o Eli Manning decidiu se aposentar do New York Giants na NFL. Acho que a comparação não é descabida, talvez seja bem parecida. E talvez até o Lundqvist tenha um papel para o Rangers maior do que esses outros que eu falei. Mas era necessário. Nos últimos anos, infelizmente, o Rangers não foi capaz de dar a chance a ele de disputar a Stanley Cup, de ter a chance de finalmente levantar a Stanley Cup, já que ele não tem título até hoje. E finalmente agora, quando o time está se montando para tentar esse título em 2021, 2022, infelizmente foi necessário pagar essa saída do contrato, porque o Lundqvist já está ficando velho, começou a não ter mais aquele jogo característico dele, perdeu um pouquinho de competência no gol, e o contrato começou a ficar muito caro para uma liga que tem salary cap como tem a NHL. E aí foi necessário, infelizmente, o buyout. Eu fico até na torcida que ele volte esse ano com um contrato bem menor, com um salário bem menor, mas eu tenho que admitir que é muito difícil, é mais um coração de torcedor falando, porque o mercado de goleiros está muito movimentado. Vai ter time que vai pagar ao Lundqvist, o Rangers está disposto a pagar. E para o Rangers resta remontar o time, um time que eu acho que tem grande chance de disputar Stanley Cup em 2021, 2022, com o Panarin, com o Capo e com a Fospik. Obrigado, loteria da NHL. Mas é muito triste sempre falar que vai embora. É triste. Eu queria que o Lundqvist se aposentasse, mas acho difícil. Mas fica lá, a pontinha de esperança de que ele vai ter, digamos assim, não é nem a honra, mas ele mesmo vai querer fazer com o Eli Manning e terminar jogando apenas pelo mesmo time e voltar. Mas é difícil, quase impossível. Muito obrigado, Lundqvist. É o que eu posso dizer. Olha, eu senti aqui a emoção falando isso. Parecia eu quando o Peitão foi para os Broncos e fiquei bem chateado. Mas enfim, era necessário. Veio o Luck quebrou. O Luck quebrou e foi pro saco também. Então, a Ana, quando estava no jogo dos Broncos, reclamando, pedindo um left tackle, eu falei, eu te entendo muito bem. Eu sei o que é a gente torcer para vir uma linha ofensiva pelo draft. Eu entendo muito. Bom, então, dando sua primeira aparição aqui, Luquiba. Vou corrigir aqui, porque a Paulinha já corrigiu eu também. Luquiba, o que você manda pra gente aí? Concorda com a FIC, um dos maiores goleiros de todos os tempos? Concordo, não tem como discordar, né? Contra números não tem argumento, né? O Lundqvist, sem dúvida, das últimas 2 décadas, foi a referência do Rangers e da Liga, né? É um dos maiores da Liga, não tem como discordar disso. Mas eu não concordo muito com o posicionamento do Rafik, porque eu entendo que são negócios, mas não tem por que o Lundqvist aceitar parar de jogar ou um contrato menor, né, para ir pro Rangers, né, cada um tem o seu lado do negócio. E como o Rafik adiantou, o mercado de goleiros desse ano é fora do comum, né? A gente tem o Holtby, a gente tem o Crawford, a gente tem Jimmy Howard, Craig Anderson, Matthew Murray, né, todos aí são agentes, né, livre. Acho que só o Murray que é restrito. E a gente tem também o Golden Knight Vegas renovando o contrato com o Lehner, isso provavelmente abre a possibilidade da troca pelo Fleury. A gente tem rumores de Tuukka Rask também no mercado de trocas, então vai ser um mercado muito agitado e vai ter uma ciranda aí de goleiros trocando de time. Vai ser difícil de se acostumar. Você vai ver muita cara de franquia em outra franquia, e aí vai ser um pouco complicado. Falar de Tuukka Rask eu acho desnecessário, né? Você também não acha desnecessário, Fernando, ficar falando desses goleiros aí de Boston? Não gosto dessa ideia, não. Patrãozinho, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou discordar de você. Assim como eu gosto muito dos arremessadores e qualquer arremessador no beisebol, os goleiros, para mim, no hockey, são as peças fundamentais dos seus times, e a gente tem que tirar chapéu, sim, para Tuukka Rask, mesmo sabendo que ele joga no time da cidade mais odiada do mundo. Só olhar o meu Colorado Avalanche, que foi eliminado por falta de goleiro. Nossa, bem lembrado, né? Eles chegaram a jogar com o terceiro goleiro, não foi? Sim, os 2 primeiros machucaram. O segundo já não é lá essas coisas, né? O primeiro é o Grubauer, eu gosto bastante dele. Mas acabou machucado, e aí depois o François também machucou, e aí foi o terceiro goleiro. Até
fez um trabalho ok, mas para uma série de playoff não deu. Mas mérito também do Star, né? Porque se você viu que o cara você sentiu o cheiro de sangue na água, você tem que atacar, né? Ah, com certeza. Mas aí é aquilo, né? Que um goleiro faz muita diferença. Principalmente numa série de playoff. Realmente. Fernandão, será que a gente pode comparar, então, um goleiro de hóquei com... Você já comparou com o arremessador no beisebol, mas será que também seria, talvez, o quarterback ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o quarterback, ele também cumpre a função de ser o cara que conduz o time a todo instante, né? É a partir dele que o jogo acontece. Assim como também no beisebol com o arremessador e o goleiro no hóquei. O que acaba acontecendo muito, a gente até havia conversado isso um tempo atrás, no basquete, né? A gente não tem uma figura, uma posição do basquete onde você possa dizer que esse é o cara, pelo menos na minha opinião, esse é o cara que vai fazer o time chegar em algum lugar e dizer assim, é sempre um pivô, ou é sempre um ala, ou é sempre um armador. Então, eu acho que sim, nesses três esportes, futebol americano, beisebol e hóquei, a gente tem posições que são posições centrais para o acontecimento e para o sucesso do acontecimento do jogo e sucesso do time. Eu só acho que até a comparação com o quarterback é mais apropriado com o arremessador, porque o quarterback está lá, jogo sim, outro jogo também, ele joga todos os jogos. O arremessador, por mais que ele seja muito importante naquele jogo, depois daquele jogo ele fica 4 jogos sem jogar, né? Então você não consegue ganhar só por causa do arremessador. Enquanto só o goleiro consegue salvar, enquanto só o quarterback faz uma diferença brutal em todos os jogos. Que digam os goleiros de... Puta, eu esqueci a primeira série. O Lucas com certeza vai conseguir me lembrar que foi para 6 prorrogações, logo no comecinho da bolha. Foi o Blue Jackets com o Bolts, que foi o campeão. Isso, que foi pra prorrogação pra caramba, foram 80 cacetadas chutes. Imagina você tomar 80 e poucos pucks no peito, Jesus amado. Mas é isso, vamos então pra próximo ponto aí. Paulinha já chama a vinheta de novo. Tô chamando muito a Paulinha hoje. Mas vai, Paulinha, traz a vinheta aí. James for three. Bang! At the buzzer! Bom, da primeira vez que a gente gravou, eu vou abrir isso aqui, não vou deixar em off. Eu chamei a Ana direto, eu botei a Ana na fogueira. Eu vou fazer um pouco diferente agora. Fernandão, senhor LeBron James ficou um pouco bravo por ter só 16 votos, se eu não me engano foram 15 votos para MVP. Ele falou que não é problema com o Antetokounmpo, mas ele se sentiu chateado de ter poucos votos para ele. E aí? Patrãozinho, eu entendo o que o LeBron disse. Eu, sem dúvida alguma, concordo muito com o prêmio para o Giannis Antetokounmpo. Sem dúvida alguma, a temporada regular dele foi muito legal, apesar de que, né, nos playoffs, não só ele, mas todo o Milwaukee Bucks eles não fizeram bons jogos. Concordo que ele está acima de 16 votos. Eu acho que a temporada regular do LeBron James está acima dos apenas 16 votos que ele recebeu. Mas, por outro lado, acho também que ele já não precisa mais de ficar tendo esse tipo de desgaste ou tentar ficar criando esse tipo de notícia, né? Porque, o cara é vencedor, venceu em todos os times que ele passou, ainda que em alguns deles, em um deles, né, as coisas tenham sido de maneira muito artificial, né? A ida dele para Miami foi uma coisa muito artificializada e por isso, talvez, por um pouco de maturidade, um pouco de estrelismo, ele fez o show que fez para poder anunciar a sua ida para Miami. Retorna para Cleveland, consegue ganhar um título e talvez lá dentro do coração dele seja esse o título mais legal da carreira dele. Mas acho sim que ele fez mais durante a temporada regular dessa temporada, né, esse ano, em 2020, 19 e 20, do que os 16 votos que ele recebeu. Então, não discordo em hipótese alguma da escolha do Giannis, e se o LeBron tivesse ido para esse lado, né, de dizer, não, mas o MVP deveria ter sido aí eu discordaria completamente. Mas acho que ele poderia ter recebido talvez mais votos, assim como também o Anthony Davis
poderia ter brigado um pouco mais por esse prêmio. Interessante. Bom, agora a Ana. Ana, você concorda com essa atitude do LeBron? Você acha que ele merecia mesmo mais votos? Tem que lembrar também, né, que a votação disso aí foi antes da bolha, né? Então, os jogos que ele fez na bolha e o que ele faz em playoff não conta, né? Eu não concordo, né? Igual eu falei da outra vez. Eu acho que ele tentou usar isso como motivação. Ele usou isso como motivação pra ele. Ele... Pra dizer a verdade, tipo, ele recebeu acho que 15 ou 16 votos pra primeiro lugar, mas ele recebeu 84 pra segundo. Então, todo mundo achou que ele foi o segundo maior candidato a MVP na temporada. Então, eu acho que é ele querer que mais pessoas achassem que ele teve uma temporada melhor do que a do Giannis, o que, na minha opinião, e na da maioria das pessoas, não foi o caso. Lembrando que é temporada regular, é um prêmio de temporada regular. Então, pra mim, ele pegou essa questão e ele usou como motivação. Os grandes, às vezes, não sei, ele já tem, igual o Fernando falou, ele tem título em todos os lugares onde ele passou, ele já ganhou vários prêmios individuais, e eu acho que talvez ele quisesse colocar isso como motivação, usar isso, e ele, desde essa votação, ele foi muito bem. Então, talvez ele tenha feito isso só para se motivar mesmo, e aquela questão de, vou provar que todo mundo estava errado, é uma coisa que o LeBron às vezes gosta de fazer, mesmo que ninguém duvide dele, mas... Seria alguma coisa parecida com Michael Jordan no Last Dance, ou não dá nem pra gente comparar os dois? Eu acho que sim. Eu acho que seria por aí mesmo. Ele usando isso como motivação e tudo mais. E... Eu não gosto da atitude, mas ele fez e funciona pra ele. Tudo bem. E já aproveitando então, já que a gente chamou, parabenizar o seu time, né? Porque Denver fez uma campanha... maravilhosa nos playoffs. E na minha opinião, merecia um pouquinho mais, né? É que aí o LeBron encapetou, né? Foi uma série bem frustrante, mas até a gente chegar lá, foi uma corrida muito bonita de assistir. A gente conseguiu encontrar, durante essa corrida, mais uma estrela pro time. O Jamal Murray já era um jogador que a franquia tinha muita esperança de se tornar o que ele está se tornando, apesar de que eu acho que nem o Tim Connelly achou que... Ele já falou, na verdade, que ele não esperava tanto nesse playoff dele, porque ele teve vários jogos acima de 40, 50 pontos para forçar jogo 7 e manter o time no... Ele foi muito clutch, né, para manter o time nos playoffs. O Denver voltou de 2 jogos atrás, 3-1, né? E conseguiu virar 2 séries. Acho que dá uma zoada agora, que teve muita gente que falou que o Denver errou de dar o contrato máximo pro Jamal Murray na temporada passada. Na off-season passada ele recebeu o contrato máximo, ele ainda teria mais um ano. Essa negociação poderia ser feita esse ano. Muita gente criticou, falando: você devia ter deixado ele provar que ele merece. Mas aí você vai agora e olha, ele já tem o contrato máximo, já tá com o time por mais 5 anos, garantido. Imagina se Denver não tivesse pago esse contrato para ele, o que poderia ter acontecido nessa off-season. A gente poderia ter perdido o Jamal Murray para free agency. Então, fica aí a zoeira com quem falou mal do contrato dele. Acho que time como o Denver, que é de um mercado pequeno, tem que pagar as suas próprias estrelas e não deixar elas chegarem no mercado, porque não é sempre que uma estrela pinta no time em Denver, no basquete. Esse negócio de estrela, mercado pequeno, já começa a dar um aperto. Eu lembro dos Pacers, Paul George fazendo de tudo pra sair, agora o Oladipo indo pro mesmo caminho. Ana, você tá me trazendo pensamentos tristes hoje. Já foi com o Peyton indo pros Broncos, agora esse. Desculpa. Não tá fácil. Paul George, que inclusive é torcedor do Denver Broncos. Fica aí a informação.
Você tá de brincadeira comigo? É pra acabar com a minha vida. Ô, Pinguim, a explicação da Ana de motivação eu gosto muito mais do que você simplesmente falar que o cara é chato. Bom, eu respeito sua opinião, Clay, respeito a opinião da Ana, do Fernando, mas eu não concordo. Eu acho, sim, concordo com a parte que o prêmio era total merecido pro Giannis, mas para mim o LeBron é um cara chato. Não adianta, ele é o reclamão da liga, ele é o chorão da liga. Quem acompanha a carreira dele sabe, qualquer contato ele chora, pede falta, ganha no grito, né? Esse é o comportamento dele. Então não me surpreende ele fazer mais essa chorada na mídia, né? Mais uma para a lista dele. Isso é só porque ele tá nos Lakers? Longe disso, né? Não tenho nenhum problema em respeitar jogadores de rivais, né? Inclusive, quando o Kobe, infelizmente, teve o acidente dele, eu fiz a minha fala para você, né? Então, você sabe mais do que ninguém que respeito muito certos ídolos, né? Mas tem ídolos que não tem como respeitar por atitudes que ele toma ao longo da carreira dele. E o LeBron, infelizmente, ele entra nesse hall, né? Não nego que ele é um dos maiores da história, não digo nem da atualidade, mas da história. Mas as atitudes que ele teve ao longo da carreira dele mancha isso, né? Não tem como gostar dele, quem tá do lado de fora. Quem torce pro time vai acabar esquecendo o passado, né? E aproveitando o momento, mas quem tá do lado de fora não tem como não gostar, né? Das atitudes. O fato de ele combinar com jogadores, os melhores jogadores que seriam free agents na época, do tipo, vamos todo mundo jogar junto, não interessa o time que a gente vai jogar. E aí faz um show, um escarcel, estou levando o meu talento para Miami, né, com um documentário na ESPN. Então isso faz com que a gente fique com ranço, né, do jogador. E só para frisar, até aquela conversa que a gente teve, né, em privado, trazer para cá. São dois casos diferentes. Você pega a do Yankees, por exemplo, você tem Mariano Rivera e você tem Derek Jeter. Eu não conheço uma pessoa na liga que vai falar mal do Mariano Rivera. O cara se aposentou com respeito máximo de todo mundo, torcedores, rivais, mídia. E você pega o Derek Jeter, que é um cara que só os Yankees gostam, né? Ninguém na liga gosta porque o cara não respeitava, o cara tinha, né, um comportamento diferente. Então é mais nessa linha mesmo do LeBron. Então não é por conta do Lakers, né? Até porque é recente o caso do Lakers. E os times que ele jogava nunca foram rivais diretos, né, do Celtics, apesar do momento ter sido rival do Celtics, mas não são rivais históricos do Celtics, então não tinha por que ter a raiva. A raiva é pela atitude que ele teve pela carreira, de você ver um cara que poderia ser o maior, né, pode até estar gerando polêmica, mas ele tinha tudo para ser o maior, e por essas atitudes dificilmente ele vai ser o maior. Até vou lembrar a fala do Jordan, que o Jordan disse na época, né, da decisão do LeBron ir pro Heat, ele falou, na minha época eu queria ser o melhor ganhando dos melhores, não me juntando a eles, né? Então acho que é mais nessa linha aí. Pela ordem, de onde que o senhor Pinguim tirou que Derek Jeter é odiado pelo resto da liga? Ele só é odiado em Boston, onde o pessoal de Boston acha que Garcia Parra é melhor que Derek Jeter. Em relação a caráter, Derek Jeter sempre foi muito respeitado na liga inteira, à exceção de Boston, né? Em relação ao Mariano Rivera, sim, ele tem toda a razão, apesar de que hoje muitos reclamam de Mariano Rivera porque ele se aliou ao Trump, né? Mas é outra história. Em relação ao LeBron James, ele pode ser chato, ele pode ser isso, pode ser reclamão, pode ser aquilo. Em relação ao MVP, o que vale é aquela máxima de quem fala a verdade não merece castigo. Ele merecia sim ser um MVP, porque ele teve que enfrentar todos os times difíceis da Conferência Oeste, enquanto o Giannis Antetokounmpo estava batendo naqueles times horrorosos da Divisão Leste. Então, pela força da Shadow, realmente eu concordo que o LeBron James tinha que ser MVP. Só para me defender aqui, o dia que você sair da bolha de Nova York, Rafik, você vai ver que o mundo não é Nova York. E principalmente os Estados Unidos, eu não conheço um torcedor que não seja torcedor do Yankees que goste do Derek Jeter. Se você conhece, por favor, me apresente. E o que você acabou de falar do LeBron James, então na época que ele foi MVP do Heat e do Cavaliers, então a máxima que você usou deveria ser a mesma, ele não deveria ter tido esses MVPs, porque ele jogava na Leste e a Leste era fraca. Então, só para ir. Claro, eu estou discutindo o MVP de 2020, não o MVP dos outros anos, concordo com você. Em relação à bolha de Nova York, você tem que ser da bolha de Boston.
Ô, Fernandão, eu tô com medo disso, Fernandão. Ô, patrãozinho, eu tava tão nervoso que eu até não encontrei o mouse aqui para poder desativar o mudo. Calma, gente, calma. Olha, Fernandão, que coisa, né? É isso que dá juntar Yankees e Red Sox no mesmo lugar. Não pode, Fernandão. Aí já ficou lição pra gente, né? Veja só, né, patrãozinho? Eu sou Dodgers, você e o Henriqueta são torcedores do San Francisco Giants e a gente nunca teve, né, algum momento mais quente, né? E nesse nosso primeiro encontro aqui, Rafik e Luqueta, a gente já vê que realmente a rivalidade Boston e Nova York, Red Sox e Yankees é realmente pesadíssima. E eu digo mais em cima disso. É assim, os caras só ficam nesse pega pra capar porque é uma rivalidade mais recente do que a nossa, Fernandão, que a nossa tá desde Nova York. A gente já era grande desde Nova York, entendeu? Aí os caras começam a ficar grande depois e aí quer ficar se batendo aí. É os millennials do Rafik. Eu sei que é muito difícil aturar os 27 títulos. Mas é aquele coração italiano e coração irlandês, né, patrãozinho? Então pega fogo realmente. É isso aí. Não, só para complementar, a rivalidade especificamente é Red Sox e Yankees, porque Boston e Nova York não existe rivalidade. Todos os outros esportes, Nova York é freguês de Boston. Então, a rivalidade exclusiva é Red Sox e Yankees. Quanto à parte esportiva, o Lucas tem toda a razão. Por mais que eu seja a parte do Nova York, contra fatos não há argumentos. Mas em relação à disputa das cidades, na verdade, isso vem desde da Revolução Americana, quando Boston foi o epicentro do movimento de independência americano, junto com a Virgínia, enquanto Nova York ficou leal à coroa até o último minuto. Olha, tá vendo? Aqui tem informação. Eu falo pra todo mundo isso. Bom, Rafik, vou te chamar de novo, tá? Pipocou casos de Covid essa semana na NFL e podemos dizer que essa semana com Covid na NFL foi pior que pelo menos as 4 primeiras semanas da MLB, né? E tem jogo remarcado, jogo que era domingo à tarde passou para segunda à noite, canibalismo de horário, uma zona, né? A gente falou nos outros podcasts que a gente achou estranho que as primeiras semanas da NFL estavam calmas demais, com tudo negativo, né? E aí juntou tudo aí entre o final da terceira semana e o início dessa quarta semana e escafedeu tudo. Em uma semana, a NFL teve o mesmo número de problemas que a Major League teve na temporada inteira de 2 meses, né? E que se espera não tenha mais, afinal de contas, teoricamente, tem bolha agora. Tudo começou na semana passada, eu acho que a gente chegou a falar no podcast em relação ao positivo do AJ Terrell. A liga, desculpe o termo, deu de ombros, para falar uma coisa bonita, e fez o jogo do Falcons do mesmo jeito. Aí, no dia seguinte ao jogo de domingo, surgiram os primeiros casos de Covid no Titans. Sendo que os casos surgiram na segunda-feira, mas teoricamente já estavam positivos no domingo, antes do jogo, né? Só não tinha dado positivo o teste. E aí o Titans virou uma bola de neve. De segunda-feira até hoje, todo dia tem positivo novo no Titans. Hoje teve mais 2. A gente grava esse podcast no domingo. Nós já estamos em 20 casos positivos no Titans. Uma verdadeira epidemia para deixar até o governo Trump para trás. Eu acho que nem no famoso evento de apresentação da indicação para a Suprema Corte, tantas pessoas foram infectadas na alta cúpula do governo americano do que no Titans. 20 pessoas já em uma semana. A NFL, inclusive, abriu investigação contra o Titans, para ver se o Titans, por acaso, não furou o protocolo. Depois, aí, com isso, obviamente, o jogo entre Titans e Steelers, que seria daqui a pouco, foi desmarcado, teve que fazer uma mudança gigantesca, virou semana de bye do Steelers, virou semana de bye do Titans, foi remarcado para a semana 7, e aí o Ravens e Steelers da semana 7 virou a semana 8, e o bye do Ravens, que era na semana 8, passou para 7, mas aí tudo se ajeitou. Beleza, ok, uma solução até fácil. E aí, para surpresa de todo mundo, ontem, Cam Newton dá positivo para Covid. Logo, o quarterback do Pats. No dia que o time tinha que pegar o avião para ir para Kansas City jogar contra o Chiefs. E para piorar, deu um positivo também no quarterback de treino do Kansas City. Não é o Mahomes, é aquele quarterback que não fica no roster, só fica para treinamento.
mas também deu positivo Covid, tanto do Chiefs como do Patriots. Obviamente, o jogo deveria acontecer daqui a pouco, também não vai acontecer. Mas a gente acaba de receber informação de que os outros exames deram negativo e esse jogo vai ocorrer segunda-feira, 1 ou 2 horas antes do Monday Night Football. Inclusive, provavelmente, o finalzinho de um jogo vai bater com o início do outro. O que também é temerário, porque, assim, o Canilton deu positivo no sábado. Se ele passou para alguém, é possível que esse alguém já esteja passando o vírus, mas só dê positivo no exame segunda, terça ou quarta. E aí os dois times se enfrentam, a gente só vai saber do positivo na segunda ou na terça, e os dois times já se enfrentaram. Ou seja, o Patriots já pode ter passado Covid por Chiefs ou vice-versa. Isso vai causar um problema para a semana que vem. Por fim, deu positivo também um jogador de defesa do Saints, mas pelo menos esse fez um outro teste, deu negativo. Tudo indica que é um falso positivo e o jogo vai ocorrer normalmente. Mas que seja, né? Você já está com problema em 4 times em uma semana. Foi exatamente o que a Major League teve. 4 times em 2 meses. Tudo bem, o Cardinals foi o mesmo time com 2 problemas, com uma semana de diferença entre eles, mas a NFL, se não tomar um cuidado, vai ficar impossível, porque ela não regionalizou a programação dos jogos como regionalizou a Major League, e que ajudou bastante. O Yankees, por exemplo, ficou 2 meses inteiros jogando a temporada e só pegou avião 2 vezes na temporada inteira. Uma para ir para Atlanta, uma outra para ir para Tampa. O resto foi tudo de trem e ônibus. Que, mesmo com infecções, é muito menos arriscado do que trancar todo mundo no avião. Vamos ver, mas a NFL precisa parar, pensar e botar o pé no freio, porque nesse ritmo vai dar zica e não vai demorar muito, não. É Covid, não é zica. Mas, Ana, acho que foi você que mandou pra gente. Foram 3 testes, né, que deram negativo do time dos Patriots e só o Ken Newton mesmo com a Covid. Você acha que isso pode ser o Covid Gate do tio Bill? Só pra eu acrescentar, né, o Covid Gate pra poder ganhar um horário de prime time. Esqueci de falar isso. Mas aí perde o quarterback titular, aí não tem muito sentido, né? Acho que eu concordo que a NFL precisa dar uma repensada. Eu acho que é uma crítica muito grande que tem que ser feita à NFL. É o seguinte, a MLB estava começando a temporada, já estava no Spring Training quando lá em março estourou o Covid. A NBA e a NHL estavam no meio da temporada. A NFL teve todo esse período, de março até julho, para pensar no que fazer. E eles simplesmente não pensaram, não precisou o movimento dos atletas para pressionar da NFLPA, pressionar a NFL a fazer os protocolos, a ver como ia ficar a temporada, produzir os protocolos de segurança. Então eu acho que a NFL falhou muito, né, nessa questão do Covid, de combate ao Covid, de pensar em protocolo, de pensar em um jeito diferente de fazer a temporada. Eu não acho que seja... Eu acho que o que está acontecendo agora é simplesmente o que não tinha como não acontecer. Você tem 60, 70 jogadores em cada time, porque tem o practice squad maior esse ano, e aí você tem uma staff enorme, é muito mais difícil de controlar do que outros esportes que tem um roster menor. E aí você coloca essas pessoas vivendo normalmente, indo para casa normalmente, passando tempo com suas famílias, voltando para treinar. Então, e aí interagindo no vestiário. Sei que tem muitas medidas de separação dos atletas dentro das instalações dos times, mas a gente sabe que é só olhar, assistir qualquer imagem de treino que você vê a galera na lateral lá conversando pertinho, sem máscara às vezes, ou se cumprimentando. E aí você vê que o cuidado não está sendo o que deveria. Não acho que tem muita gente falando em cancelar a temporada. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que deveriam pensar em outro jeito de fazer, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que a NFL vai continuar do jeito que tá, porque até o momento eles tiveram o grande problema dos Titans. Os Titans são o grande problema da NFL, que tem 20 casos e não para de aparecer, e aí eles têm que ter 2 dias seguidos sem nenhum teste para poder voltar
abrir o time para poder voltar a ter gente lá, para poder treinar, para poder ir pro jogo. Então até a próxima semana, o próximo jogo dos Titans tá em risco de não acontecer de novo, e aí você não tem mais a bye week, porque você já usou a bye week, e aí você teria que pensar numa 18ª semana, aí já é um problema a mais. Então eu não acho que a NFL vai cancelar, porque eu conheço a NFL, mas é algo, e nem sei se eles vão mexer muito, até porque isso dos Patriots e dos Chiefs e também dos Falcons, e até mesmo o caso dos Titans. Os Titans jogaram um jogo contra os Vikings e ninguém teve caso nos Vikings. Isso é uma vitória para a NFL. Eles usam isso como vitória. O Cam Newton e o Jordan Ta'amu do lado dos Chiefs terem tido Covid e não terem nenhum teste hoje positivo no resto do time é uma vitória para a NFL. A NFL está encarando isso como uma vitória. Então, eu não vislumbro mudança daqui pra frente, não. Eles vão ter que ajustar calendário, vão ter que mexer bastante no caso dos Titans não terem a possibilidade de jogar na próxima semana, mas eu sou bem cética quanto a eles mudarem alguma coisa. Eles chegaram a comentar, bem entre aspas, como se fosse uma bolha, né? Eles só ter 12 semanas na temporada, tirando aí 4 jogos de cada time e colocar todos os atletas em hotéis. Uma bolha parece meio maluca na NFL, né, Luquiba? Olha, Cle, parece maluca pelas dimensões, né, de atletas. Você vê a NBA fazendo a bolha dela em Orlando, mas né, os rosters são, acho que, 1/4 praticamente do que é o da NFL, então a logística funciona. A NHL já é um pouco mais expandido, mas ainda não se compara também à NFL. Mas eu acredito que não deveria ter existido essa temporada. Eu sou do time de que as ligas que tinham a temporada em andamento dessem um jeito para concluir. As ligas que iriam iniciar a temporada não iniciavam. Eu achei que foi um erro a MLB ter feito a temporada e continuo achando que é um erro da NFL também. Eu acho que a bolha seria a solução, mas é inviável. A logística não tem como você fazer com 32 times, com 55 do titular, e aí você não consegue. Você teria que se separar em mais de uma cidade, a NHL fez em 2, a NFL provavelmente teria que se fazer em 4 ou 5, e aí eu não sei como é que ficaria calendário. Eu acho que acaba não sendo viável. Eu acho que a solução era não ter iniciado essa temporada, ter esperado pelo menos janeiro, que provavelmente já vai ter vacinas, né, no mundo, então poderia ter esperado para janeiro e fazer uma temporada mais curta, né, talvez 10 semanas, né, não sei, acho que seria a solução. Mas do jeito que tá, eu concordo com o que a Ana disse, a NFL dificilmente vai mudar alguma coisa, eles vão mexer o mínimo possível, e na pior das hipóteses, eles vão acrescentar uma semana a mais para todos os problemas que eles tiverem ser encaixado nessa semana. Eu acho que você vai concordar com o Pinguim agora, né, Rafiki? Totalmente, né? Apenas eu acho que a Major League, com essa programação regionalizada, talvez, ela conseguiu, vamos ser sinceros, né? A Major League conseguiu fechar a temporada. Teve problemas, especialmente no início. Foi bom, inclusive, para mostrar os erros, e aí a Major League consertou os erros, e o mês de setembro ocorreu quase sem nenhum problema. Teve 1 ou 2 problemas bem isolados, mas que foram rapidamente controlados e muito bem controlados pela Major League, e agora nós vamos para a bolha, né? O problema é o seguinte, por exemplo, a bolha da Major League lá em San Diego, o Yankees e o Rays estão dividindo o mesmo hotel, e são 2 times que se odeiam. Imagina na NFL a mesma coisa, aí vai dividir o Steelers e o Browns no mesmo hotel, aí o Myles Garrett vai cruzar no corredor com o Mason Rudolph. Não vai dar certo. Eu tava rindo no mudo aqui. Muito bem lembrado, isso vai rolar capacetada no corredor do hotel. Seria coisa maravilhosa. Ai, que imagem linda que a gente viu ano passado. Meio que para fechar esse assunto Covid, eu queria falar com você, Fernandão. Eu acho que nesse ano de pandemia, que a gente tanto discutiu em vários podcasts, lá no 30 e pouco, no comecinho da pandemia que a gente discutiu sobre volta, não volta, e aí teve o retorno da NBA na bolha, que
eu falei que dá certo e todo mundo duvidou de mim. Eu quero uma salva de palmas pro profissional aqui, por favor. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Eu acho que das 4 grandes ligas, quem sai muito maior nesse momento de Covid, sem sombra de dúvidas, é a NBA, né? Porque deu exemplo, chamou atenção para diversas coisas, e a NFL teve que multar treinador que não estava usando máscara na sideline. Tudo bem que, por mais bizarro que possa ser, a gente falar, pô, os caras estão indo lá para fazer o coin toss com máscara. Daqui a pouco eles vão... Nossa, essa frase é nojenta, mas eu tenho que falar. Daqui a pouco os caras vão estar bebendo o suor do outro. Então, assim, pode parecer tosco o cara só usar máscara nesse momento, mas é o exemplo que você passa pro resto, né, Fernandão? Sem dúvida. Foi muito legal você falar da NBA, porque a NBA tomou uma decisão, assim como a NHL, né, tomou uma decisão muito rápida de formarem as suas bolhas, e a NBA, quando a gente pensa no assunto da luta antirracista, né, e da denúncia da violência policial contra a população negra nos Estados Unidos, a NBA talvez tenha sido aquela que, nessa reta de 2020, mais tenha mostrado engajamento com esse assunto, com esse movimento, ainda que todas as ligas, né, tenham mostrado também, em alguma medida, estarem apoiando as denúncias, os protestos, seja com algum slogan, no caso da MLB, né, eles colocarem em alguns jogos o nome da sigla da MLB ao contrário, que forma o Black Lives Matter. Na NBA, a gente teve uma série de manifestações, seja o hino sendo executado com jogadores ajoelhados, mensagens nas camisas. Então, sem dúvida alguma, a NBA foi prolífica aí nesse momento de combate ao racismo e também à denúncia à violência policial nos Estados Unidos. Sobre esse lance, né, de você usar máscara para fazer alguns movimentos na NFL e logo depois você não está mais usando, mas aquela coisa, né, ali na sideline, você vê os caras o tempo inteiro, né, o técnico aparece, os assistentes aparecem, então você usar máscara, é claro, a gente sabe, às vezes não é a coisa mais efetiva naquele ambiente, mas é o que você falou, né, patrãozinho, pelo menos passa uma imagem para quem está assistindo de que é, sem dúvida, muito importante tomar os cuidados de higiene e se proteger com a máscara, que talvez seja, para esse momento da pandemia, o instrumento mais importante para isso. Chefinho, eu acho que em relação a NBA sai muito maior, concordo com você, a NBA sai muito maior do que entrou, talvez seja a única liga que sai muito maior do que entrou dessa confusão toda da Covid, mas não foi porque a bolha deu certo, e sim pelas atitudes extra-quadra dela. Sim por botar as quadras da NBA para ser centro de votação, para mostrar, para usar a NBA como uma ferramenta de mostra do racismo nos Estados Unidos. É mais pelo extra-quadro do que pela quadra, porque o resultado da bolha em si, a NHL foi tão ou até mais competente do que a NBA para fazer a bolha. A bolha da NHL no Canadá deu mais certo que a NBA, inclusive. Só que, fora de quadra, a NBA deu show, enquanto a NHL se enrolou toda. E deu um show tão grande que o Partido Republicano em Wisconsin sentiu e enviou uma carta mal criada essa semana. Mas isso eu acho que é assunto para o próximo podcast. Só para complementar uma informação, Rafik, na NHL está começando a ter agora estudos de efeito pós-bolha, né? Porque os atletas estavam reclamando que era como se fosse um concentramento militar, né? Uma concentração militar que eles passaram, né? E aí eles estão com alguns psicólogos ali entrevistando jogadores, membros, para ver se vai ter algum efeito pós-bolha, né, no psicológico dos atletas. Muito interessante. Opa, você falou de college, eu só queria fazer um comentário, que eu tava assistindo o jogo ontem de Georgia, e o tanto de gente que tinha na torcida sem máscara, totalmente assustador. Parecia que era a imagem do ano passado, era tipo
uma concentração enorme de gente, todo mundo pertinho do outro. Eu peguei a imagem, abri assim, até que eu encontrei uma pessoa com máscara no meio. Umazinha só. O resto estava tudo sem máscara, máscara no pescoço. Bem-vinda à Geórgia, que é o estado mais negacionista dos Estados Unidos em relação ao Covid. É tenso. Muito bem lembrado, é realmente isso aí, Ana. Eu tava assistindo o college com a dona Onça na sala e ela falou assim, nossa, tem torcida. Eu falei, imagina, não tem torcida. Ela falou assim, lógico que tem torcida, eu tô vendo gente. Eu falei, não tem. Eu tava olhando, tipo, aquela visão limitada de homem, né? Eu olhando só o campo, não percebi porcaria nenhuma. Quando ela falou assim, não, olha ali, tem gente na arquibancada, eu falei, Jesus amado. Na NFL já é preocupante, imagina no college que você vai mandar um monte de estudante pra um estádio. Eu falei, não, é surreal, surreal. Mas é isso. Então vamos agora fechar, vamos para as dicas e já vamos fazer a estreia dos novatos nas dicas, né? E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, Ana, começa por você. Sua dica primeiro, por favor. Minha dica eu não sei se vocês já falaram, porque, né, tô chegando agora, mas eu vou falar do livro, o livro Tire os Olhos da Bola. É um livro muito bacana para quem tá começando a acompanhar futebol americano. É um livro em que o autor te mostra, te indica coisas que você tem que olhar no jogo de futebol americano para você entender. Às vezes a gente está assistindo o jogo e a gente fica focadíssimo na mão do quarterback, com a bola lá e esperando para ver o que vai acontecer. E você perde todo o resto que está acontecendo, todos os duelos individuais, todas as táticas, as rotas. E é algo que é muito importante para quem quer realmente entender o futebol americano, quer ter uma noção melhor do esporte, é você tirar os olhos da bola e olhar para o resto. Excelente dica, Ana. Nunca demos aqui. Olha, muito bom. E é um livro de futebol americano em português. Muito bem lembrado. Então, Pinguim, sua dica agora. Por favor. Bom, como eu disse naquele podcast que eu participei, eu gosto muito da série da ESPN, os 30 for 30, né? E eu gosto muito de recomendar, né, eles. O de hoje vai ser um episódio específico, que é o Big Shot. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, que ele conta, eu acho que é uma das histórias mais fantásticas que aconteceu nas ligas americanas, né? Que é a história do Islander, né? Que o John Spano comprou o Islander. Eu não vou dar spoiler, eu prefiro que as pessoas, né, busquem aí, mas vale muito a pena assistir o Big Shot, dirigido pelo Kevin Connolly. Muito boa dica também, Luquiba. Eu vou me controlar. Muito bem. Muito boa dica. Rafik, então vem com a sua, por favor, vou deixar o Fernandão encerrar. Bom, a minha dica essa semana é uma coluna em inglês, tá? Mas é uma coluna do site Inside the Games, que é o melhor site para notícias de esportes olímpicos que tem. É uma coluna que a gente mostra a PricewaterhouseCoopers, que é uma das principais empresas de auditoria no mundo. Ela costuma fazer uma pesquisa em relação aos executivos de esporte, ela é anual, para tentar entender mais ou menos como está funcionando a cabeça dos executivos que pensam no esporte profissional no mundo. E essa semana saiu a pesquisa desse ano e pinta um quadro muito complicado. É um quadro que eu já tinha pensado com os meus próprios botões, mas agora eu tenho um dado mais, digamos assim, qualitativo para mostrar que eu não estava devaneando. Que a Covid está ameaçando a própria estrutura piramidal dos esportes. É claro que os grandes nomes, um Federer, o Djokovic, o Michael Jordan, o Stephen Curry da vida, não vai perder dinheiro por causa da Covid. Não vai perder salário por causa da Covid. Mas a quantidade de jogadores profissionais em cada esporte corre sério risco de ser diminuída drasticamente. A quantidade de pessoas que vão conseguir viver profissionalmente de um esporte corre sério risco de ser reduzida se essa pandemia continuar por mais 1 ou 2 anos. Eu não vou adiantar a coluna, mas leiam a coluna porque é muito interessante. Boa dica também. E eu sempre gosto de lembrar disso, né? O Rafik fala que a gente é muito otimista de que as pessoas vão ler os livros que a gente coloca aqui. Mas aí ele me coloca uma coluna em inglês. Você acha que é mais fácil do que um livro, bicho? Eu não consigo entender isso. Mas, Fernandão, sua dica agora, por favor. Vamos lá, patrãozinho. Eu vou recomendar, nesse meu retorno aí às gravações do podcast, eu vou recomendar O Dilema das Redes, que é um documentário lá da nossa locadora vermelha, como gosta de dizer o Matoca, mas para mim vai ser sempre Netflix. E é muito interessante, né, porque é um documentário que aborda os impactos das redes sociais sobre a democracia e a humanidade.
impactos negativos nesse sentido, né? E a gente já conseguiu perceber isso bastante intimamente aqui no Brasil, né, com as últimas eleições presidenciais em 2018, e também acompanhando as eleições anteriores nos Estados Unidos que elegeu o Donald Trump. É bastante importante a gente entender que esse mundo imaterial no qual a gente está tão imerso, ele tem uma influência profunda no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente toma decisões baseadas nele sem mesmo saber que estamos tomando essas decisões sendo inspirado e influenciado por essas informações de redes sociais. Muito bem também. Eu vi que você deu uma gaguejada para falar Donald Trump. Que bom. Assim a Paulinha não precisa censurar depois. Bom, a minha dica vai ficar... Vou seguir nas minhas séries de HQ, né? Terceira HQ dessa série já, que chama Lavagem. Ela é nacional, do Chico, mas é Chico com S-H-I-K-O, então um Chico diferente. Ela é uma HQ de terror, ela é curtinha, é de 2015, ela deve ter aqui umas 40, 50 páginas, é uma HQ bem curtinha mesmo. E ela é bem interessante porque, assim, ela conta a história de um casal que vive num lugar remoto do Brasil aí, que eles... É um mangue, é como um mangue, uma região de mangue. E aí ela é uma moça analfabeta, muito temente a Deus, e o marido dela é um cara que cuida de porcos. Bom, a história vai desenrolar quando como mesmo na própria HQ coloca, né, entre aspas, um homem de Deus bate à porta deles para pregar a palavra. Bom, a HQ é muito legal e você... eu vou parar realmente, Fernandão, senão vou dar spoiler, mas vale a pena ver porque muita linguagem utilizada ali é muito legal mesmo. Chama Lavagem, e eu não vou dar nem spoiler porque que chama Lavagem nessa HQ, mas leiam, vale muito a pena, estará junto com as outras dicas no nosso post do podcast. Enfim, Ana, Pinguim, sejam muito bem-vindos, e que agora vocês virão mais domingos aqui gravar com a gente, e estarão também nas terça-feiras disponível nas principais plataformas. Ai, que bonito. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Fernandão, antes de você mandar o beijo, você fala o tchau, depois você manda o beijo só para o pessoal conseguir baixar um pouquinho o fone. Eu deixo o meu tchau, minhas boas-vindas à Ana e ao Lucas, dizer que eu estou muito feliz de ter vocês com a gente, porque sempre falei com o patrãozinho que a gente precisava trazer mais gente, e principalmente precisávamos trazer uma mulher para trabalhar com a gente. E a Ana, que é uma pessoa que eu conheço desde lá do MLB da Massa, sempre gostei muito bom ter você, muito bom ter o Lucas. Vamos em frente. Um beijão para todos. E a gente se vê. Até lá mais, gente. Só para antes de finalizar, né? Tá provado que em casa de ferreiro é espeta de pau, né? Logo o chefinho, um homem da informática, dizer que é difícil as pessoas lerem uma coluna em inglês, a coluna está disponível na internet, é só entrar na internet, você em um botão clica no Google Tradutor e a coluna automaticamente se traduz para o português, e se você não souber inglês, você lê em português. Não é difícil, principalmente para uma pessoa que entende informática. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu, galera. Valeu, Fernando. Queria compartilhar aqui que fiquei muito feliz pelo convite e que o Fernando foi um dos responsáveis por eu ampliar os horizontes para outros esportes. Quando eu entrei lá no MLB da Massa, eu era só basicamente NFL e eu entendi um pouco de basquete, mais por basquete brasileiro do que qualquer outra coisa. Mas aí ele me deu o desafio de cobrir o Colorado Rockies sem nunca ter nem visto o jogo. Aí eu fui lá, estudei pra caramba, aprendi sobre beisebol, me apaixonei pelo esporte, e depois eu fui pros outros também. E então, muito obrigado também pro Fernando por isso, por ter me dado a oportunidade de seguir nesse caminho. E é isso aí, valeu, galera. Até a próxima. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, juntando essa equipe ótima. Eu sei que tem mais uma outra pessoa que não está aqui, mas que deve ter ficado muito feliz por eu estar aqui, que é o Rafa, né? Adora também, né, os que eu torço.
Mas obrigado aí por todos e tamo junto aí. É isso aí, gente. Então, como o Dodô não tá aqui, só para lembrar todos, bebam água e também bebam cerveja, porque tem água. E tem aquela coisa toda, né? Se sair de casa, usa máscara, e a máscara no lugar certo, ou seja, nariz e boca, não é no queixo, não é no lugar nem errado aí. Então, galera, é isso e até semana que vem. É isso aí, seus Mafalda. Acabou mais um episódio do Zonecast. Ou o 2020, pelo menos já estamos no último quarto, e ficamos na torcida, para que 2020 seja os Falcons. Mas falando sério, num ano como esse, devia ter um dia por semana, em que os noticiários enganassem a gente e dessem notícias boas. Podiam falar, por exemplo, da Noruega. Ninguém fala da Noruega. As pessoas falam de países onde há bombas, greves, ataques, rebeliões, crime, racismo, revoluções, mas nada da Noruega. Pelo visto, a violência tem mais prestígio que o bacalhau. É isso, hoje acabo me despedindo com a ajuda da Mafalda. Obrigada, Quino, descanse em paz, sua obra continuará vivendo dentro de todos nós.